E agradecer a possibilidade do convite, a possibilidade de estar conversando com vocês e a possibilidade de eu ter que ser obrigado a me plagiar. Foi ótimo, porque eu sou muito zoneado com as coisas que eu escrevo, e aí, para poder falar aqui, eu tive que buscar um monte de coisa que eu tinha escrito há 10 anos, 15 anos atrás, que eu nem lembrava mais que eu tinha escrito. Algumas eu só fui achar na internet, que eu nem guardei, eu botava lá meu nome no Google, achava o texto e tudo. Então foi bom para eu poder voltar e rever esse assunto, até porque esse assunto agora, se é verdade que a privatização das telecomunicações foi cantada em prosa e verso como um grande sucesso, bom, agora tem 64 bilhões de motivos para a gente repensar esse sucesso aí, então acho que é um bom momento para a gente estar voltando a esse tema. Antes de entrar no meu assunto, eu queria só pegar uma carona na fala inicial, só para dizer o seguinte: primeiro, assim, se vocês começarem a se sentir enjoados, tontos, tentem procurar se vocês tomarem o café da manhã, porque, assim, de hipótese alguma, eu pretendo fazer qualquer tipo de lavagem cerebral. Ao contrário, esse assunto é tão pouco discutido. Em geral, por exemplo, a grande imprensa trata assim. Dado que é um caso de sucesso, o que a gente faz a partir de agora? Né? Que a possibilidade de estar debatendo, para mim, é o mais importante. Então, inclusive, vai ser muito bom que depois, inclusive, tenham opiniões contrárias, que a gente possa discutir isso aqui, porque esse assunto está quase que interditado no Brasil. Eu costumo dizer que a grande imprensa no Brasil ela discute qualquer coisa menos comunicação. Ela discute reforma agrária, ela discute qualquer coisa. Ela pode orientar ideologicamente como ela quer, mas comunicação não. Claro. Isso. Isso. A grande mídia privada que está aí do ponto de vista grande, do ponto de vista do capital. Então, o primeiro é isso. O segundo, para dizer o seguinte: essa questão da corrupção, que eu não vou tratar, mas que é um argumento utilizado para a privatização. Outro dia eu estava debatendo com um representante da Oi, já tem um tempo, já uns. Porque, assim, existe um fórum chamado Comitê Gestor da Internet no Brasil, né, que é um fórum com presença do Estado e da sociedade civil. Eu fui representante eleito da sociedade civil durante 2 mandatos. Não sou mais, mas continuo participando lá de uma comissão temática sobre a universalização da banda larga. E estava lá um representante da Oi, a gente estava discutindo sobre a questão da Telebrás, da recriação da Telebrás, e ele dizendo que isso tinha sido um absurdo, não sei o quê, porque o Estado é corrupto e não sei o quê. Eu virei e falei: tudo bem, o Estado é corrupto, mas teus chefes estão todos na cadeia. O Otávio Azevedo foi parar na cadeia, o André Esteves foi parar na cadeia, o Zeinal Bava está lá em Portugal, que foi o presidente da Oi, lutando para não ir parar na cadeia. Gente, então, pelo amor de Deus, privatizou para vocês irem parar na cadeia e o problema era a corrupção do Estado? Então, eu acho que esse tema precisa ser relativizado. Né? Dito isso, então vamos nós aqui com a parte que me cabe nesse latifúndio. Eu vou falar de telecomunicações, vou usar a Oi no final como um caso exemplar de tudo isso que eu vou tratar aqui, mas primeiro eu vou dar uma balizada geral. E para dar essa balizada geral, é preciso um pouco ver os antecedentes. O pessoal mais novo aqui não vai lembrar, mas eu vou usar o método do Eurico Paraguaçu. Assim, eu começo agora com o patrasmente. Então, assim, vamos discutir o que tinha antes da Telebrás e por que a Telebrás foi necessária. Bom, não sei se vocês sabem, quer dizer, tem um livro muito legal de um professor da Columbia University, o Eli Noah, que ele vai discutir como interconexão de redes de telecomunicações é o X da questão. Quem controla a interconexão controla todo o processo de telecomunicações. E como os estados foram utilizando essa premissa do controle sobre a interconexão para criar, ali na década de 10, mais ou menos, ir criando monopólios de operação de telecomunicações e desfragmentando, porque esse setor ele surge absolutamente fragmentado no início do século XX. E ali pelos anos 10, 20, os estados vão atuando justamente na interconexão para ir caminhando e concentrando isso, concentrando na mão de entidades estatais, geral na Europa, concentrando na mão de um monopólio privado dos Estados Unidos, que é a AT&T. Cabe lembrar que os Estados Unidos tinham um monopólio privado até 1982. Eu vou tratar disso aqui. O Brasil viveu esse mesmo problema. Ao longo dos anos 50, começa um intenso debate no Brasil sobre o fato de que as telecomunicações, que eram privadas, com centenas de empresas operando por cidades, não funcionavam no Brasil, justamente pelo problema de interconexão. Uma empresa não falava com a outra. Em 62, para vocês terem uma ideia, uma ligação do Rio para João Pessoa demorava 48 horas para ser completada. Você ligava, pedia para a telefonista: eu quero falar com João Pessoa. 48 horas depois, a telefonista retomava. Eu sempre me pergunto, quando eu falo isso,
que acontecia se tivesse ocupado o telefone? Imagina, né? Porra, você ligou, 48 horas depois ela liga, estava ocupado. Mas, enfim, era esse o grama. E isso passa a ser um problema, inclusive, para a acumulação privada no Brasil. Como é que você toca negócio se as telecomunicações não funcionam? Né? E daí surge, então, o Código Brasileiro de Telecomunicações, que na parte de radiodifusão, principalmente a Globo atua de maneira muito pesada para que ele continue vigindo, então nós temos um problema grave, né? A lei que regulamenta a radiodifusão no Brasil é de 62, mas a parte toda de telecomunicações já caiu com a Lei Geral de Telecomunicações, de 97, mas em 62, então, é aprovado essa legislação que tratava de telecomunicações em geral, incluindo radiodifusão. Mas, no caso que nos interessa aqui, telecomunicações especificamente. E o que ela diz, que tem a ver com o nosso debate aqui? Que o Estado deveria criar uma empresa para cuidar dos troncos nacionais. Porque você não tinha esse problema da interconexão. Essa empresa veio a ser a Embratel. Então, a Embratel ela surge como uma proposta do capital privado, uma demanda do capital privado para o Estado, para que o Estado intervisse na economia, criando uma empresa estatal que pudesse prover os troncos, chamado backbone, a infraestrutura de longa distância das telecomunicações. Isso em 62. Quando chega em 65, os militares vão além desse processo e não só criam a Embratel, como estatizam as empresas privadas, com exceção daquelas que estatizam e federalizam, com exceção daquelas que já eram estatais, não eram federais, a do governo do Rio Grande do Sul, a de Ribeirão Preto e a de Londrina. A de Londrina continua existindo até hoje. A de Ribeirão Preto foi a primeira a ser privatizada, o prefeito da época, o Antônio Palocci. Essas então não são federalizadas, e uma única privada nacional que opera até hoje, que é o Grupo Algar, que era a única que era privada de capital nacional. Todas as outras, que você pega Uberlândia, traça um compasso de 80 e poucas cidades em volta, é o Grupo Algar. Esses não são privatizados. Todas as outras, como eram de capital estrangeiro, são estatizadas e cria-se a Telebrás, então. Então, esse é um pouco o antecedente. Por que surge a Telebrás? A Telebrás surge para atender uma demanda do capital, uma demanda dos grandes empresários brasileiros que precisavam ter telecomunicações funcionando e não tinha, era um grande problema no Brasil. E é fato que dos anos 70 até o início dos anos 90, a Telebrás, em que pese um monte de problemas, eu vou explicar isso aqui, ela cumpre um papel importantíssimo. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, ninguém colocou mais fibra ótica no mundo do que o Brasil. O salto que o Brasil faz, a planta de fibra ótica, a planta de telecomunicações instalada no Brasil, ela cresce entre os anos 70 e 80, 500%. É um salto considerável em termos de infraestrutura. Nós criamos um dos maiores centros de telecomunicações, de pesquisa em telecomunicações do mundo, que é o CPQD, que está aí até hoje, mas hoje é uma pálida sombra do que foi. Num modelo de negócio interessante. A Telebrás era oligopsônica, então ela era a única compradora. Você, a partir do fato de que a Telebrás era compradora, você desenvolvia pesquisa no CPQD e você licenciava essa pesquisa feita para iniciativa privada, que sabia que tinha garantia de compra através da Telebrás. Isso gerou um cinturão de mais de 100 empresas, especialmente ali em torno de Campinas, na Unicamp e tudo, empresas essas que desapareceram com o processo de privatização. O Brasil chegou a ter pesquisa na área de fotônica, quer dizer, na área de desenvolvimento de fibra ótica. Nós chegamos a ter uma das duas centrais telefônicas digitais mais desenvolvidas naquela época, justamente na virada do analógico para o digital. Os dois estados da arte eram a NEC, no Japão, e a Central Trópico, no Brasil. E o cartão indutivo, aquele cartão que todo mundo conhece, que você usava no orelhão e tudo, que era tecnologia nacional, entre outras coisas. Isso tudo se perdeu. Outra coisa importante, ela foi superavitária o tempo inteiro. Eu fui pegar uns dados agora de um estudo, inclusive um estudo, eu acho bem interessante, um estudo coordenado pela COP, um pouco imediatamente antes do processo de privatização. Quando está ali na baila do processo de privatização, a COP faz um estudo, reúne um grupo de pesquisadores, inclusive o Luciano Coutinho foi um dos pesquisadores desse grupo, para estudar esse processo de privatização. E um dos dados que aparece nesse estudo é que em 1997, o último balanço da Petrobras antes de ser privatizada, ela deu de lucro líquido 3,5 bilhões de reais. Então, ela é superavitária durante todo o seu processo de existência. O que acontece
Qual é o problema? Você vai dizer assim, mas era superavitária, mas eu lembro daquele negócio que você precisava comprar o plano de expansão, um telefone só daqui a não sei quanto tempo, você tinha um grande problema. O que acontece é que, especialmente a partir de 82, 83... Falei Petrobras? Ah, desculpa, Telebrás. Nossa, viajei aqui, desculpa. É bom que estão prestando atenção. Não, pois é. Então, ela é superavitária durante todo esse processo, mas o que acontece é que, especialmente a partir de 82, duas situações vão empurrar a Telebrás para um processo de pouco investimento. Para vocês terem uma ideia, o investimento nos anos 70 ele cai, em média, nos anos 80, em 25%. Quer dizer, nos anos 80, justamente quando você tem uma demanda de... Você precisa... Quer dizer, você está no começo dessa virada tecnológica que os anos 90 vão consagrar, você precisa investir em telecomunicações e a Telebrás passa a investir menos, passa a investir 25% em média menos nos anos 80. Por que isso acontece? Primeiro, porque você tem uma contenção das tarifas. Porque você tinha um problema de inflação e você utiliza como a Petrobras, agora a Petrobras mesmo, a Petrobras passou esse dilema, né, de você utilizar o preço da gasolina para segurar a inflação. A Telebrás viveu esse processo. E segundo, esse superávit da Telebrás passa a ser utilizado para o pagamento da dívida. Nós estamos falando de anos 80, explosão da crise da dívida, e aí esse dinheiro, então ela continua sendo superavitária o tempo inteiro, mas esse recurso vai sendo drenado para o pagamento da dívida. Aí é óbvio, se você não consegue reajustar as suas tarifas e a tua receita não consegue ser reinvestida na empresa, é óbvio que a empresa vai começar a apresentar problemas, e foi exatamente isso que ocorre, especialmente ali na virada dos 80 para os 90. Acrescente-se o fato aí um grande erro da ditadura, enfim, justificável do ponto de vista da ditadura, que foi para agradar as oligarquias locais, você criou uma série de teles, né? Então você tinha Telemig, Telerge, Telesp, ao invés de você ter apenas a holding, tudo, você tinha um monte de empresas essas que eram usadas como moeda política. Vale lembrar que o Eduardo Cunha começa a sua vitoriosa trajetória aqui na Telerge, né? Então, então, só para entender como isso também acaba sendo capturado para o interesse, enfim, da negociação política. E aí você chega a um resultado de que, embora você tenha um brutal crescimento da planta, você tenha tido investimentos vultosos que caíram nos anos 80, mas que continuaram sendo vultosos, você tenha tido desenvolvimento de ciência e tecnologia no Brasil, esses problemas acabaram levando a uma baixa penetração do telefone fixo, né? Nós estamos falando de uma chamada teledensidade de 11 aparelhos por 100 habitantes, que é isso que mais ou menos é o índice em que se encontra o país na hora do processo de privatização das telecomunicações. Pois bem, então vamos lá. Aí você tem um problema do modelo de privatização. Uma das coisas que eu vou o tempo inteiro discutir aqui é que a minha crítica não é só à privatização, mas à privatização como ela foi feita. Porque o modelo escolhido foi um problema grave, do qual nós lidamos até hoje. E depois ele foi, em seguida aqui eu vou discutir como ele foi mal concebido na sua origem e depois esculhambado na sua aplicação. Quer dizer, aí é o caos total. Primeiro você tem a questão do preço mínimo. Para vocês terem uma ideia, esse relatório, inclusive, da COP vai analisar, havia divergências no preço mínimo que chegavam a diferenças de 50% ou mais do valor entre uma avaliação e outra do que era a Telebrás, dependendo da metodologia que se usava para você chegar ao preço mínimo pedido. Então, enfim, esse já era um problema de partida. De que bens se trata e o que nós estamos vendendo e quanto isso vale? Então, a precificação disso já foi um problema grave. Esse relatório da COP vai destinar um bom tempo para estudar essa precificação. Depois você tem a questão, ainda nem no modelo, ainda estou discutindo nos entornos desse modelo, o problema dos grampos do BNDES. Vocês, inclusive, devem lembrar disso melhor do que ninguém. Levou, inclusive, à renúncia do presidente do BNDES na época. Quando você foi... Oi? Sim, do Mendonça de Lama, a frase do Brizola, a denominação do Brizola famosa, do ministro, do presidente do BNDES, enfim, que foram flagrados ali em grampos, que até hoje não se sabe exatamente quem são. Quer dizer, foi a ABIN que fez, mas quem demandou para a ABIN fazer esse grampo até hoje é um grande mistério. Enfim, que
que mostram ali como, de um lado, se trabalhava para que uma determinada empresa, um determinado